O anime começa 3 anos atrás numa ilha cercada de barcos. O exército está observando o que está acontecendo e um oficial sugere ajudar. Mas o capitão lhe diz que suas armas são inúteis contra os monstros e que a única coisa que podem fazer é esperar que tudo dê certo para os caçadores. Então aparece um guerreiro atraindo as formigas para o grupo de caçadores. Elas atacam e o caçador manda eles enfrentarem elas individualmente. Os magos conjuram magia de fogo que não surtem efeito nas formigas e continuam avançando contra eles, ferindo alguns membros do grupo mortalmente. Vendo aquela cena, um dos magos fica desesperado percebendo que eles não tinham chance alguma. O líder do grupo já estava gravemente ferido e achou que ia morrer. Mas um homem chamado Byung-gu aparece e joga a formiga para longe com um golpe. Em seguida conjura uma magia de cura muito poderosa no guerreiro, curando todos os seus ferimentos. Um grupo de formigas vermelhas tenta atacar por trás, mas um amigo do curandeiro aparece e dispara raios que matam instantaneamente as formigas. Um outro amigo muito forte surge e começa a derrotar as formigas na base da porrada. Os caçadores feridos os reconhecem como caçadores de rank S e ficam aliviados por eles estarem lá. O homem com poderes elétricos dá uma bronca em Byung-gu. Por ele ter ido na frente, ele se desculpa dizendo que queria salvar mais pessoas e que não estava preocupado porque já sabia que eles apareceriam para protegê-lo. Nesse momento, uma formiga branca muito mais forte que as outras aparece. Os caçadores percebem que ela ainda não é o chefão e avançam para atacar. Enquanto o mais forte segura as presas da formiga, o outro salta e dispara um raio deixando a formiga atordoada e em seguida o outro guerreiro arranca as duas presas. A formiga revida o mandando para longe. Ele então joga uma das presas com uma força incrível, perfurando a formiga e a derrotando. Várias outras formigas brancas aparecem e os caçadores começam a lutar, usando sua força total. Ao longe, outro caçador observa calmamente o local do combate e diz que eles chegaram a tempo enquanto lidera um grupo de caçadores preparados para lutar contra as formigas. Ele conjura uma magia de fogo muito forte que faz as formigas vermelhas virarem carvão, mas as brancas não são afetadas, então ele dá a ordem e os caçadores avançam contra elas. Voltamos 10 anos no passado, no momento do surgimento dos portais misteriosos que apareceram naquele mundo. Esses portais foram apelidados de portão e se conectavam a uma dimensão diferente cheia de monstros e criaturas mágicas. As criaturas dessa dimensão não são afetadas por armas normais, então para combatê-las são necessários os caçadores, que são pessoas cujo poder único foi despertado com o aparecimento desses portais. O nível de poder de cada caçador é ranqueado de S até E. Porém, essas pessoas que tiveram seu poder despertado não podem evoluí-lo de maneira alguma, ficando assim para sempre. A história avança 3 anos até os dias atuais e vemos um grupo de caçadores se preparando para entrar no portão. Um aparece e cumprimenta o amigo Kim. Ele se chama Park. Kim pergunta o porquê de Park está ali e ele lhe diz que como sua esposa está grávida novamente, ele precisa ganhar mais dinheiro e a dungeon é a melhor maneira de fazer isso. Mas fica na dúvida se será útil por estar há muito tempo sem praticar sua função de caçador. Nisso um jovem chamado Sung Jin-woo aparece e todos o cumprimentam alegremente. Park vê aquilo e pergunta a Kim se aquele jovem é muito forte e ele diz que na verdade é o extremo oposto. Na realidade ele é tão fraco que conseguiu ser ferido gravemente em uma dungeon de rank E e que ele é chamado de o caçador mais fraco de todos os tempos. Mas que a presença dele ali naquela dungeon apenas significa que vai ser uma dungeon simples, já que não mandariam alguém como ele para uma missão difícil. Ele espera que Sung não tenha escutado, mas ele escutou tudo e concorda mentalmente. Ele sabe que não tem força alguma para enfrentar um monstro sozinho. Enquanto caminhava, sua amiga Jo-hee aparece brava com ele perguntando por que de Sung estar machucado de novo. Ele tenta desconversar, mas ela o manda ter mais cuidado. Eles se sentam e então Sung explica que estava hospitalizado após ter se ferido numa masmorra de rank E. Jo-hee pergunta se não haviam curandeiros lá e o rapaz diz que não, porque como os outros caçadores eram de rank mais alto não havia necessidade disso. O momento de entrar na dungeon chega e um homem se apresenta como Song Shiu, se oferecendo para ser o líder do grupo. Todos sabem que ele é o mais forte entre eles, então aceitam de bom grado sua liderança e todos caminham para o portão. Sung olha para sua arma, que é muito fraca. Mas é tudo que ele conseguiu comprar com o pouco que ganhou e atravessa o portão também determinado a conseguir mais dinheiro. Já na associação de caçadores, um homem está perguntando ao presidente Go Gun-hye como foi a reunião com o governo e o presidente lhe diz que o governo quer que ele mande bens adquiridos nas dungeons. Ele pega um cristal mágico e fala que cristais mágicos, também chamados de gemas, são conseguidos ao matar bestas e que podem ser vendidos por um bom dinheiro. Então vemos Sung feliz por ter conseguido a sua primeira gema e logo ele é atacado por um goblin. Ele tenta atacar, mas sua faca é muito fraca e quebra. O Goblin aproveita a chance para perfurá-lo gravemente. Park aparece para ajudar e manda Jo-hee curar ele enquanto eles cuidam dos monstros. Voltamos ao presidente e ele está explicando que essas gemas podem ser usadas para criar armas mais fortes para enfrentar bestas mais poderosas e também diz que os cristais de mana não se tornam armas tão boas.
Mas o governo quer essas gemas para usar como um novo tipo de energia mais eficiente que as outras existentes. Para isso o trabalho dos caçadores é muito importante. Na dungeon os caçadores acabaram de derrotar a última besta. Todos estão comemorando e Sung Jinwoo está quase totalmente curado graças à magia de cura de sua amiga. Ela está muito preocupada com ele e pede para que pare de se arriscar nessas missões já que ele não tem força para lutar contra as bestas. Ele se desculpa, o que a deixa ainda mais brava. Então ele observa os caçadores que estão pegando os espólios e ficam desapontados por não terem conseguido nada de muito valioso naquela dungeon. Sung olha para sua gema de rank e reflete que não vale a pena arriscar sua vida por tão pouco, então um caçador avisa a todos que encontrou um túnel que leva para uma dungeon extra desconhecida. Eles discutem sobre o quão perigoso ela é e decidem fazer uma votação para decidir se vão explorar ou não. A votação empata e só falta o voto de Sung. Ele reflete sobre o fato de ser uma dungeon rank D e ele ser um caçador rank E, mas pensa na sua mãe doente e sua irmã que precisa de dinheiro para a faculdade, então vota em ir, deixando assim a votação 7-6. Em outro lugar, várias pessoas estão fazendo o teste para avaliar o seu nível de poder e serem classificados no ranking dos caçadores. Do lado de fora, vários agentes estão recrutando os caçadores novatos para suas associações. Um deles está no telefone falando que conseguiu alguns caçadores de rank B e C. O chefe se agrada com a informação, mas acha que seu funcionário não vai achar ninguém ali mais forte que sua caçadora Shahrain. E logo aparecem dois caras numa moto roubando a bolsa de uma moça. Eles fogem e estão prestes a atropelar uma mulher no caminho, mas ela dá um salto muito irado sobre eles e pega a bolsa da moça, fazendo os dois caírem da moto. Seu boné cai e podemos ver um rosto muito bonito. Ela devolve a bolsa da outra mulher e todos a reconhecem como Shahrain, a grande caçadora rank S. Ela fica um pouco envergonhada com toda aquela tensão e foge. Na dungeon os caçadores estão caminhando há mais de meia hora até o final do túnel. Sung tenta se desculpar com sua amiga por tê-la feito ir naquela viagem por causa de seu voto e ela fica muito brava porque acha que ele vai acabar morrendo e não se preocupa com a própria vida, já tendo quase morrido se o Goblin tivesse acertado o golpe um pouco mais alto. Sung pensa um pouco sobre isso e Jorre diz que só vai perdoá-lo se ele a levar para jantar, o que acaba deixando o rapaz todo tímido. Um homem avisa que chegaram no portão da sala do chefão dessa dungeon. É uma porta enorme e alguns caçadores ficam com medo, mas o líder diz que todos vão entrar e sair juntos. O presidente da Associação de Caçadores aparece em um vídeo gravado para os novos caçadores falando das responsabilidades e perigos de ser um caçador. No momento em que o portão da dungeon é aberto, várias tochas se acendem com chamas azuis. Os caçadores entram e ficam surpresos com o local e curiosos ao verem as estátuas. Sung fica impressionado com o tamanho da estátua no meio. Um dos caçadores encontra uma estátua segurando escrituras antigas e Sung começa a ler. Enquanto isso, Jorre fala a Sung que viu os olhos da grande estátua se mexendo, mas ele não acredita. Quando o texto acaba de ser lido, a porta se fecha. Um dos caçadores fica com raiva por eles terem ido naquela dungeon mesmo sem ele querer e tenta sair, mas quando chega na porta, uma das estátuas ataca, destruindo a parte de cima do seu corpo. Todos entram em desespero e se perguntam como vão lutar contra aquilo. Sung fica chocado porque quem acabou de morrer era um caçador rank D e ele é só um rank E, então não tem a menor chance de sobreviver àquela dungeon. Ele então, percebendo que as estátuas podem se mexer, lembra do que Jorre havia dito e olha para a estátua atrás deles. A encara e ela olha para eles de volta. Em sua mente ele tem um flashback de todas as vezes que quase morreu sendo atacado por goblins, se perdendo numa dungeon e quase morrendo de fome e sobrevivendo sem dinheiro até para comprar um sapato. Então, por ter seu instinto de sobrevivência mais desenvolvido que os outros caçadores, ele grita por puro impulso para que se abaixem e nesse exato momento a estátua dispara um laser causando um grande rastro de destruição, decepando a mão de um caçador num piscar de olhos. Sung observa a situação e se dá conta de que realmente vai acabar morrendo naquele lugar e assim acaba o primeiro episódio de Solo Leveling. Todos estão chocados com o desastre que acabou de acontecer. O Sr. Song manda a todos não se mexerem, pois acha que se eles se mexerem a estátua vai atacar de novo. Sung tenta falar com sua amiga, mas ela está muito abalada para entender algo. Nisso o Sr. Song vem falar com Sung e agradece por ele ter visto o movimento da estátua a tempo de salvar eles. Mas Sung lhe diz que não viu nada e que apenas pressentiu o perigo com seu sentido aranha, e então ele nota o braço do Sr. Song que fora arrancada durante o ataque da estátua. O Sr. Song pede para que ele o ajude a estancar o ferimento e diz que ia pedir a Jorre para tratar de seu ferimento. Mas como ela tem a mente muito fraca para esse tipo de situação, não vai poder fazer nada no momento e que por esse motivo ela só participa de raid de rank baixo mesmo sendo uma curandeira de rank B. Ele fala que também já participou de algumas missões de rank B, mas que aquela estátua deve ser de no mínimo rank A ou S. Sung termina de estancar o ferimento e o Sr. Sung fala sobre os mandamentos do templo de Cartenon escritos na pedra e começa a citá-los. Primeiro, adorar o Deus. Segundo, louvar o Deus. Terceiro, acreditar no Deus.
E Sung pergunta se o deus mencionado não é aquela estátua gigantesca no centro do salão. Então uma voz começa a narrar sobre o aparecimento dos portais que surgiram no mundo todo há mais de uma década e que com seu surgimento um fenômeno ocorreu despertando poderes em alguns humanos. Esses humanos despertos agora chamados de caçadores são os responsáveis por aniquilar os monstros nas dungeons e manter o mundo seguro. Porém depois que o poder de um caçador desperta ele não pode ser mudado permanecendo no seu rank para sempre. Na escola Gina, a irmã de Sung está falando com sua amiga que chegou atrasada na aula e pergunta onde ela estava. A garota diz que apenas teve que fazer uma coisa antes e pergunta a Gina se seu irmão é um caçador. Gina confirma e diz que ele sempre volta todo machucado para casa por ser de rank E. A garota reflete e acha que pode se sair melhor que ele. De volta na dungeon, o Sr. Song está pensando em sair de lá quando tudo se acalmar. Mas um homem se desespera dizendo que não vai ficar esperando a morte sentado agora que finalmente conseguiu um contrato com uma guilda grande. Ele está confiante em sua velocidade e sai correndo, mas seu corpo é pulverizado num piscar de olhos restando apenas seus pés. Alguns gritam e Sung volta a falar com o Sr. Song sobre como aquela estátua pode matá-los a qualquer momento. Mas ainda não fez isso. Nesse momento Sung se lembra dos mandamentos de Cartenon e pergunta ao Sr. Song qual era o primeiro mandamento. Ele lhe fala que é adorar o Deus. Sung entende o que isso significa e começa a se levantar mesmo com o Sr. Song o advertindo sobre o perigo. No momento em que se ergue o suficiente, a estátua olha para ele e ele se abaixa novamente dizendo a todos que é para se curvar para a estátua. Os colegas acham que ele enlouqueceu. Mas ele conta que descobri que se estiverem abaixo de uma certa altura a estátua não ataca e que isso só constata o primeiro mandamento. Todos obedecem e se curvam. Ao fazer isso o rosto da estátua muda mostrando um sorriso assustador. Park se levanta e todos veem que a estátua não está mais atacando, mas ela se levanta e todos voltam a ficar desesperados. O Sr. Song pergunta a Sung se ele tem um plano. O rapaz diz não ter pensado em nada, mas fala sobre o segundo mandamento que diz louvar o Deus. Nisso um rapaz toma a frente dizendo que andou fazendo os estudos e que sabe como louvar um Deus. Então ele se ajoelha e começa a fazer uma oração achando que iria funcionar. As pessoas veem que a estátua desacelerou, mas ela apenas esmaga o rapaz e continua andando atrás do resto. Uma garota paralisada de medo também acaba sendo esmagada e o Sr. Song manda a todos se separarem. Park está pensando em sua família e que por isso não pode morrer ali. Ele tenta buscar abrigo perto de uma estátua, mas é fatiado antes que possa notar o perigo. Sung pensa sobre o segundo mandamento e começa a olhar para as estátuas buscando alguma pista. Então ele nota as estátuas com instrumentos musicais e avisa ao grupo para irem nessas estátuas. O Sr. Song vai até uma e ela começa a tocar uma melodia. Kim chega em uma e começa a chorar a morte de seu amigo. Sung e Jo-hee chegam a outra estátua, mas aparentemente elas só cantam se tiver uma pessoa. Então ele deixa Jo-hee e sai em busca de outra estátua. Ele salta achando que encontrou uma estátua musical, mas era um guerreiro que o ataca com seu grande escudo. Mas ele consegue sair vivo e rasteja até a estátua musical que começa a cantar e a estátua maior para de atacar voltando para o seu trono. Jo-hee vai até Sung e fica em choque ao ver sua perna que foi cortada no ataque que sofreu. Ela tenta o curar usando toda a sua força, mas o ferimento é muito grande e ela acaba passando mal. Todos estão observando o local. Kim diz ao Sr. Song que lamenta pelo seu braço, mas que ele mereceu por ter tomado a decisão precipitada de embarcar naquela dungeon sem o devido conhecimento e o Sr. Song admite que realmente foi ele quem tomou a decisão e que por isso assume a responsabilidade. A estátua começa a se mover e um altar surge do chão. Sung diz que na mitologia um altar é para oferecer sacrifícios a um deus e cita o terceiro mandamento que é acreditar no deus. Então Kim puxa a espada e ameaça o Sr. Song citando todos que morreram por causa da sua decisão de ir naquela dungeon e fala para ele assumir a responsabilidade de seu ato. Sr. Song entende e decide ir sozinho. Em sua mente Sung diz que não foi só responsabilidade dele já que todos votaram. Ao subir no altar uma chama laranja se acende e ele pergunta a Sung o que deve fazer. Sung pede a duas pessoas que o levem até o altar e ao subirem mais 3 chamas se acendem. Sung pergunta se alguém pode resgatá-los se eles esperarem ali. O Sr. Song avisa que já é o 7º dia após a masmorra ter sido criada e que após esse tempo o portal se quebra permitindo que os monstros de lá saiam e que se isso ocorrer os caçadores vão tomar uma atitude antes de irem resgatá-los. E por existir esse risco que os caçadores têm que entrar, matar o chefe e fechar a dungeon. Em outro lugar Gina está falando alegremente com sua mãe doente e conta como vai a vida dela. Sung chama Kim e Jo-hee para o altar para saberem o que vai acontecer e ao subirem chamas azuis se acendem e a porta se abre. À medida que as chamas azuis se apagam as estátuas se movem em direção a eles. Sung nota que ao olhar para as estátuas elas param então manda todos olharem para elas. Uma garota que segurava a Sung se desespera e sai correndo pela porta que se fecha um pouco quando ela passa. Todos questionam Sung sobre como ela conseguiu sair sem ser atacada e ele reflete sobre as chamas azuis que se apagam com o tempo e a laranja que apaga quando alguém sai e chega à conclusão que a porta deve ser uma armadilha para testar sua fé e que devem permanecer no círculo até o fim. O homem que o segurava se desculpa e sai correndo.
Sung então diz pro restante do grupo atordoado que as chamas azuis são um cronômetro e que quando chegar a 0 todos devem conseguir sair vivos. Mas Kim contra-argumenta dizendo que é possível que quando as chamas se apagarem eles fiquem presos e fala que nunca achou que Sung sendo mais fraco seria tão útil. E começa a chorar falando que quer ver sua família, então ele se desculpa e sai correndo. Sung fica muito frustrado com isso, mas o Sr. Song diz para que ele e Jorê saiam de lá, pois se pelo menos um ficar no altar a porta permanecerá aberta. Nesse momento Jorê cai no chão e ao tentar se levantar diz que suas pernas não estão se mexendo. Song diz que deve ter sido porque ela se esforçou demais para tentar curar Sung. Ele manda o Sr. Song pegar sua amiga e saírem de lá. Eles discutem e Sung diz que ele precisa para poder carregar a Jorê. A garota tenta argumentar, mas ele dá a ela sua gema lembrando de sua promessa de lhe pagar um jantar, o que a faz chorar, e o Sr. Song a nocauteia com um golpe antes que ela fale mais. Sung pede que ele cuide dela e eles passam pela porta. Ele aceita que vai morrer, mas não vai desistir sem lutar. Pega a espada caída do Sr. Kim e a ergue contra as estátuas que atacam sem piedade. Enquanto Sung está morrendo, ele pensa no quanto sempre se esforçou para ser o mais forte. Na sua família que ele também quer ver. Ele não quer morrer e no último momento pede por outra chance. Quando o golpe final iria atingi-lo, a última chama azul se apaga e uma mensagem aparece em sua frente anunciando um novo jogador perguntando se ele aceita. Ele confirma e o episódio se encerra. Sung acorda desesperado no hospital lembrando do que tinha acontecido, então ele nota seu braço e perna que agora estão inteiros como se nunca tivessem sido cortados e percebe que todos os seus ferimentos também sumiram completamente. O garoto então se pergunta se tudo aquilo não passou de um sonho ruim. Nesse momento, dois homens entram no quarto. O loiro diz se chamar Vo Jinshu, chefe da equipe de segurança da Associação dos Caçadores, e junto com ele seu colega chamado Kang Taishik. Sung pergunta o que eles querem ali e Vo Jinshu começa lhe informando que Sung passou 3 dias apagado no hospital. Então o garoto preocupado pergunta pelos seus amigos, a senhorita Jorê e o Sr. Song, e Vo Jinshu lhe diz que como o Sr. Song perdeu um braço naquela dungeon talvez não volte mais a ser um caçador. Quanto à sua amiga, ela está em tratamento devido ao trauma psicológico que sofreu e também não sabe se ela voltará a trabalhar como caçadora por esse ser um trabalho extremamente perigoso, e apenas 6 do grupo que entrou na dungeon dupla terem retornado com vida, e reflete que esse é um tipo de coisa muito rara de se acontecer. Após deixar Sung informado, Vo Jinshu fala sobre o grande motivo deles estarem ali. Ele diz que quando foram averiguar o local junto com a guilda do Tigre Branco, tudo havia desaparecido misteriosamente, restando apenas Sung desacordado na caverna juntamente com os outros que haviam perecido na dungeon, e por não ter havido nenhuma inconsistência com os relatos dos sobreviventes e pelas provas presentes no local, Sung Jinwoo não entrou para a lista de suspeitos. Então Vo Jinshu em seguida pergunta a Sung se ele obteve um segundo despertar naquele evento, e é explicado que quando um caçador ganha seus poderes isso é chamado de despertar, e esse poder nunca vai mudar, sendo ranqueado assim do E sendo o mais fraco até o S, que é o mais forte. Porém, um segundo despertar é um evento extremamente raro que pode ocorrer com um caçador, elevando assim o seu poder para um rank A ou até mesmo um rank S. Então Kang Taishik pega um medidor mágico e pede para que o garoto coloque sua mão para medir em seu poder mágico. Sung se anima com a possibilidade de ter ficado mais forte. Porém, quando o resultado é mostrado, vemos que ele tem um poder de apenas 10, o que é muito baixo, e na saída Kang Taishik comenta que até mesmo um caçador de rank tem pelo menos 70 pontos de poder e que aquele garoto não passa de um humano comum levemente mais forte. Enquanto ele fala, Vo Jinshu pensa sobre a Dandy e que como ela desapareceu, a forma como Sung sobreviveu permanece sendo um mistério. Então voltando pro quarto, Sung está conformado em não ter ganhado um segundo despertar, mas se pergunta se os agentes não se incomodaram com a grande tela flutuando em cima da sua cabeça. Ele se senta para olhar melhor e vê que a tela está indicando que ele possuía uma notificação, mas ao tentar tocar seu dedo atravessa nisso, ele nota que a tela não pode ser tocada. Enquanto a encara, se recorda que no momento em que ele estava quase indo de base, uma tela parecida apareceu para ele lhe dando uma opção, e ele aceitou. Nisso sua irmã Gina entrar no quarto dando uma bronca em Sung por ele ter feito ela ficar tão preocupada. O garoto, ao ver sua irmã com raiva, se desculpa e dá um sorriso despreocupado, mas sua irmã fica mais incomodada e avisa que se ele continuar se machucando assim, ela vai largar os estudos e arrumar um emprego para que o irmão pare de arriscar sua vida tanto assim. Sung entende e pergunta se Gina consegue ver a tela. Ela fica confusa e Sung entende que provavelmente só ele consegue ver aquilo, então pergunta a sua irmã como se lê uma mensagem em jogos online, e Gina lhe fala que basta abrir a caixa de mensagens.
Quando Sung repete essa frase, a sua caixa de mensagens se abre mostrando a notificação de uma quest diária chamada Treinamento de Força e essa quest ainda não havia sido cumprida. Jin entende que o irmão já deve estar bem e decide ir embora, afinal ela ainda tem que ir para a escola e na saída do quarto ela se desculpa com sua amiga Song-yi por tê-la feito esperar. Dentro do quarto, Sung lê mais sobre o sistema do jogo e entende que ele foi feito para ajudar o jogador a evoluir e que se ele não cumprir as regras do sistema sofrerá uma punição. Então ele entra na missão diária para conferir o que ela pede. Nela está escrito que ele tem que fazer o mesmo treinamento do Saitama e que caso não cumpra até o fim do tempo determinado vai sofrer uma penalidade. Mas o garoto diz que não vai fazer porque está hospitalizado e tudo que quer nesse momento é descansar, então ele se deita sem se importar com o tempo que está passando no cronômetro da quest. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Vo Jinshu está em ligação com o presidente da Associação de Caçadores e informa que Sung não teve um segundo despertar. O presidente então admite ter ficado aliviado que pelo menos não ocorreu uma quebra na masmorra e diz que embora esse caso seja muito misterioso vão listá-lo como especial e arquivá-lo. Enquanto isso, na guilda dos caçadores, o líder Choi está falando à sua caçadora Shahain que vai mandá-la como instrutora em uma missão de ataque de um grupo de rank B. Mas a caçadora não gosta da ideia e diz não se sentir bem como instrutor, então Choi fala que basta ela lutar como sempre faz e sua força servirá de inspiração para os novatos. Nisso ele comenta que embora sua guilda seja uma das 5 grandes guildas do país, eles ainda não são os mais fortes globalmente, então mesmo que o nível de um caçador não possa ser evoluído, a sua habilidade de combate pode, e isso é um grande diferencial. Enquanto isso, um grande portal surge no meio da rua atrapalhando o trânsito e logo é isolado enquanto esperam pelos caçadores. De volta no hospital, Sung está dormindo quando aparece uma tela avisando que o tempo para o seu treino de força se esgotou e a missão não foi cumprida, então o jogador será punido. Então Sung acorda sentindo que parece ser um terremoto e quando nota percebe que foi mandado para o meio de um deserto. Sem entender nada, ele tenta pensar no que aconteceu. Mas não tem tempo para isso porque uma centopeia gigante aparece atrás dele e uma tela surge avisando que como ele não cumpriu sua quest diária, a punição é ter que sobreviver naquele lugar durante 4 horas. No momento em que Sung some, uma enfermeira acha o seu quarto vazio, então ela e uma companheira começam a procurar em todo o hospital onde ele pode estar e nesse meio tempo Sung está correndo desesperado das centopeias. No momento em que ele já está completamente exausto e prestes a ser devorado, o tempo de 4 horas acaba finalizando a quest. Sung é mandando de volta para o hospital onde uma tela surge avisando que ele ganhou uma recompensa por ter cumprido sua quest de punição. Mas o rapaz acaba desmaiando e as enfermeiras o encontram e vão ajudá-lo. No dia seguinte, Sung está falando com sua irmã no telefone e diz que já está quase bom, então deve receber alta em breve e logo após sai para treinar. Enquanto isso, Jo-hee está sendo chamada para uma dungeon. A voz diz que todos os outros caçadores estão ocupados, então mesmo ela estando traumatizada, ele tinha que lhe fazer esse convite. Mas ela recusa, então a voz diz que o amigo dela já acordou no hospital e Jo-hee se anima ao saber que Sung está bem, então ela decide ir visitá-lo. Mas ao chegar no hospital vê ele correndo do lado de fora enquanto as enfermeiras estão fuxicando sobre como ele está sempre treinando, querendo se tornar mais forte, então Jo-hee decide ir embora. Nisso Sung completa sua missão e percebe que toda vez que completa uma missão ele ganha 3 recompensas, sendo a primeira uma recuperação total que ele logo usa e vê todo seu cansaço indo embora. A segunda são pontos para distribuir em seus atributos, os quais ele decide focar a força. Enquanto fala sozinho, olha em volta e percebe que todos estão olhando para ele achando que é um maluco. Já no quarto, ele está segurando sua terceira recompensa, que é uma caixa que dá um item aleatório. A caixa se abre revelando uma orbe que se desfaz e lhe concede uma chave prateada. Junto com ela aparece uma descrição lhe informando que a chave abre a porta de uma dungeon de instância e lhe dá as coordenadas de onde ele tem que ir para achar a porta. Sung não sabe o que é esse tipo de dungeon, mas supõe que deve fazer parte do seu treinamento de força. Enquanto ele pensa sobre isso, a lembrança daquela estátua sinistra assombra seu pensamento, lhe causando um pouco de dor. Nisso, o noticiário local está informando a população sobre os locais de surgimento dos novos portais juntamente com a informação de quais já estão sendo resolvidos pelas guildas. Sung aproveita que está no hospital e decide visitar sua mãe. Ao vê-la daquele jeito, ele se recorda de 4 anos atrás quando sua mãe entrou naquele estado, então o médico lhe explicou que essa condição é chamada de sono eterno, uma condição rara que atingiu 1 em cada 10 milhões de pessoas normais, pois no convívio com a mana do ambiente alguns organismos sofrem e acabam entrando nessa condição onde o paciente está apenas dormindo sem nenhuma chance de acordar e que o máximo que a medicina atual pode fazer é oferecer suporte para que o paciente não morra. Sung então
então decide trabalhar nos trabalhos mais pesados para pagar as despesas hospitalares de sua mãe. Mas em certo momento ele passa no teste de poder para ser um caçador e é aceito na associação como um caçador de rank e fica feliz porque finalmente vai ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas. Mas descobre que sua vida não vai ser fácil pois ele não consegue ajudar nas dungeons por ser muito fraco e até expulso de um grupo por causa disso. Mas se desculpa com um leve sorriso por ter atrapalhado, então ele volta a distribuir todos os seus novos pontos em força, dando a entender que ele quer ser o mais forte. Após isso ele vai até o local informado pelo sistema para a dungeon de instância que ele havia desbloqueado. Ao chegar lá, uma fechadura aparece flutuando na frente da entrada do metrô e ao atravessar a porta se fecha. Mas ele nota que outras pessoas continuam atravessando o metrô normalmente, então ele percebe que essa dungeon deve estar numa dimensão diferente das dungeons comuns. Nesse momento uma tela surge informando que ele só pode sair de lá quando derrotar o chefe ou usando uma pedra de teleporte. Sem outra alternativa ele decide seguir em frente, receoso por mal conseguir enfrentar monstros de rank e aí agora vai ter que enfrentar uma dungeon toda sozinho apenas com uma adaga. Então um pouco mais à frente ele é atacado por um grupo de goblins. Eles avançam e Sung apenas bloqueia os ataques o máximo que pode, mas depois revida matando um goblin com um só golpe e na sequência termina o combate matando os outros 2 goblins. Em um breve momento ele para respirar após o combate, mas um lobo o ataca. O sistema o identifica como Lycan do Dente de Aço e ele ataca novamente pulando para cima de Sung. Sung salta para longe dando vários mortais no ar e sente o corpo super leve ao fazer isso. O lobo volta a atacar, mas Sung se enche de coragem, se perguntando até quando vai permitir que os outros te intimidem. Então ele cerra o punho e dá um soco no lobo que sai voando, se chocando contra a parede. Isso deixa o garoto espantado com sua nova força e se pergunta se isso foi apenas o resultado de colocar todos os seus pontos nesse atributo. Porém o lobo ainda é muito mais forte que Sung e parece não ter sido muito afetado com o soco, voltando a investir contra o garoto, que revida com uma série de golpes muito fortes. Enquanto ataca, Sung percebe que seus golpes não estão sendo eficientes, então o lobo tenta dar uma mordida, mas Sung se desvia no último momento, espantado com a força do lobo e com o estrago que ele fez na parede. O lobo encara e Sung decide fugir pensando no que vai fazer naquela situação. Lembra que está sem grupo, portanto não pode ser curado por um curandeiro e em sua mochila só tem água e comida. O lobo dá uma mordida e Sung salta sobre ele, chegando à conclusão que se tivesse uma arma mágica enfrentar essa besta seria muito mais fácil. Então ele se lembra da espada de Kim que foi parar no seu inventário após Kim ter fugido naquela dungeon. Ele dá a ordem e o inventário se abre mostrando todos os seus itens e o garoto puxa a espada e parte o lobo ao meio no exato momento que ele ia atacar, vencendo assim o combate. Sung pensa um pouco sobre como exatamente aquela espada foi parar em seu inventário e reflete que o Kim lhe disse certa vez que aquela espada lhe custou 3 milhões, um valor exorbitante que ele, como um caçador de rank, jamais poderia pagar em tal objeto. E ao vencer o lobo ele nota que toda a sua dor passou, assim como seus ferimentos que curaram na mesma hora. Mas novos lobos aparecem e vão na direção de Sung, que diz não ter mais medo deles agora que possui uma arma. Porém o golpe que ele havia desferido contra o lobo anterior foi tão forte que fez sua espada ficar presa no chão. E quando Sung tenta tirar, fica desesperado porque os lobos estão avançando em sua direção, mas ele consegue soltá-la antes do ataque e tenta golpear um lobo que salta sobre ele, desviando do ataque, enquanto o segundo prende a espada com suas presas. Então Sung comenta que realmente suas presas são feitas de aço, mas que ele acabou de conseguir essa espada. Então dá um chute que joga o lobo no ar e em seguida corta sua cabeça com um golpe, o mandando ir morder outra coisa. Sung se enche de coragem e reflete que comparados às estátuas daquele templo esses lobos não são nada e encara o lobo restante que se afugenta e foge. Após o combate ele se senta para descansar e nota que seu nível aumentou, estando agora no nível 2 e percebe que em suas missões diárias isso nunca havia mudado. Então a única forma de evoluir de nível é realmente enfrentando os monstros na dungeon. Também percebe que todos os seus atributos ganharam um ponto quando ele subiu de nível. Nisso ele comenta que lutar parece ser muito mais eficiente que cumprir missões diárias, já que quando sobe de nível ele ganha 5 pontos, um para cada atributo, enquanto nas missões diárias ele só ganha 3 pontos e se pergunta quanta diferença pode fazer um ponto a mais em cada atributo. Ele fala que apesar de terem outros atributos, focar na força lhe parece fazer mais sentido, já que com 32 pontos só nisso seu corpo
corpo já parece muito mais leve, então reflete que talvez quanto mais seus atributos básicos aumentarem ele possa ganhar mais pontos por nível. Sung se levanta e vai até o lobo se perguntando se eles têm alguma pedra de essência mágica mesmo sendo monstros de rank baixo, mas ao procurar uma mensagem do sistema aparece mostrando um item que ele acabou de ganhar e Sung fica surpreso ao ver que ao invés de gemas ele ganha itens. Então ele diz que tudo isso que está acontecendo com ele se parece mesmo com um videogame e que por isso os monstros e toda aquela dungeon são diferentes das dungeons normais. Uma nova tela se abre mostrando a ele uma loja de itens, mas ao tentar comprar algo o sistema informa que ele ainda não possui nível suficiente, porém a opção de vender está disponível e Sung decide vender a presa de lobo que ganhou e em troca recebe 20 ouros. Sung se pergunta como deve ser a taxa de câmbio desses itens e nota que por estar numa dungeon rank não vai conseguir muita coisa. Ele pega sua espada e começa a pensar no que fará a seguir, pois não pode ficar na dungeon muito tempo para não ficar sem comida e suas únicas opções são derrotar o chefe ou usar uma pedra de teleporte. Fala que mesmo sendo uma dungeon de rank e derrotar um chefe sozinho seria impossível para ele, então decide que vai subir de nível o máximo possível antes de ir pro chefão. Antes de terminar o pensamento, aquele lobo que fugiu retorna com toda a matilha e Sung se enche de coragem dizendo que não pode morrer porque já sabe como é morte. Os lobos partem para cima e Sung também fatiando alguns com sua espada e fala que não será fácil matar ele, se animando com a luta, se lembrando de tudo que já passou e do motivo pelo qual está lutando. Sung se enche de coragem e ataca os lobos fatiando um após o outro, falando que se isso fizer ficar mais forte seguirá todas as regras daquele sistema, e a cada lobo que mata novas telas de subida de nível surgem em sua frente mostrando sua evolução, dando a ele o título de Assassino de Lobos. Na cidade, aquele portal no meio da rua parece estar se agitando e as pessoas esperam que a Associação dos Caçadores resolva logo. Na dungeon, Sung está cansado após o combate intenso e sua espada já mostra estar muito desgastada e provavelmente não durará muito tempo, pois mesmo as armas mais caras ficam inutilizáveis depois de algumas dungeons. Uma mensagem do sistema aparece-lhe mostrando seus itens adquiridos e entre esses itens está a pedra de teleporte que o permite sair de lá quando quiser. Ele se pergunta se é melhor ir embora enquanto pode, mas que talvez não tenha outra chance tão boa de ficar mais forte, e se pergunta se aquela dungeon vai sumir quando ele for embora ou se continuará lá para ele voltar quando quiser. Com todas essas questões em mente, ele decide que é melhor seguir em frente e guarda a pedra em seu inventário. Do lado de fora, Jorre recebe uma ligação de associação de caçadores avisando que o portal para o qual ela foi chamada acabou tendo um dungeon break, que é quando um portal se quebra permitindo que os monstros saiam. Então Jorre se culpa mencionando que se ela não tivesse recusado a proposta já teriam lidado com o portal. A voz diz que estão chamando os caçadores das proximidades e que estão com falta de curandeiros, então ela decide ir. Enquanto isso, Sung está lutando contra monstros na dungeon e percebe que quanto mais seu nível sobe mais fácil fica derrotar as bestas. Olhando para elas, nota que o nome sobre suas cabeças mudou de cor e explique que a cor branca significa que são fracos, laranja significa que estão no mesmo nível que ele e vermelho significa que são fortes. Agora o nome dos Lycans, que antes era vermelho, ficou branco, mostrando a evolução de Sung, porém mesmo estando mais forte ele sente que não pode derrotar o chefe daquela dungeon, ficando com calafrios ao olhar para o andar de baixo, e essa sensação se deve à sua percepção que ganhou alguns pontos, se tornando mais apurada. Uma tela surge mostrando que Sung agora está no nível 15 e o garoto fala que não vai ficar muito mais forte naquela área e sua espada também não vai durar muito mais se ele continuar lutando sem necessidade, então ele decide ir encarar o chefão e segue pro andar de baixo. Mas quando chega na estação de metrô alagada, algo vem muito rápido pela água e golpeia-o, lançando Sung contra a parede e quebrando sua espada. A criatura se levanta revelando ser uma enorme cobra e seu nome aparece em laranja mostrando-se chamar Kazaka, o rei do pântano, e Sung se surpreende que mesmo tendo subido tanto de nível ele ainda não é páreo para aquele monstro. Ele analisa o chefe e percebe que não tem como sua espada penetrar nas escamas blindadas, mas lutar sem uma arma seria ainda pior, então ele empunha o resto de sua espada e se desvia do ataque de Kazaka enquanto tenta achar uma brecha em sua defesa. Kazaka ataca novamente Sung e se desvia habilmente, mas um ataque com muita força vem e mesmo usando sua espada para absorver parte do impacto ele ainda é arremessado para longe e acaba caindo na água, onde Kazaka o joga para fora e começa a fazer vários ataques, terminando jogando um trem contra ele. Sung consegue se salvar e questiona sobre ainda não ser forte o suficiente, se perguntando quanto de força ele precisa ter para parar de ser uma piada a vida toda. Então, voltando no passado, Sung está contando ao Sr. Song sobre o apelido que lhe deram de o caçador mais fraco da humanidade, e o Sr. Song repudia esse apelido chamando as pessoas de infantis e fala para Sung se esforçar para ficar mais forte e calar a boca deles. Então voltamos pro presente. Sung continua sofrendo com os ataques de Kazaka, que o faz atravessar
atravessar uma parede. Sung diz ter vergonha de ser fraco se lembrando do templo e comenta que quando você é forte sempre tem vantagem em qualquer situação. Mas se for fraco não pode fazer nada além de ficar com medo e esperar que te ajudem. Não importa quantas qualidades você tem, os fortes sempre vão te ver como um fraco. Então ele fala que ser uma boa pessoa nunca vai salvá-lo e que por isso ele vai ser o mais forte. Kazaka o arremessa contra o teto e Sung se levanta com toda a sua força enquanto uma aura azul começa a emanar dele e ele diz que precisa ficar mais forte. Kazaka ataca e Sung se defende fazendo sua espada raspar nas escamas da cobra enquanto se lembra do medo que sentiu no tempo e que comparado àquilo isso não é nada. Sung salta em Kazaka tentando fazer alguns ataques em seu corpo blindado que não surtem efeito, então ele segura no pescoço da cobra e aperta com toda a sua força fazendo as escamas se quebrarem e Kazaka se contorce de dor enquanto tenta tirar Sung se batendo em todas as paredes. Mas ele aperta com ainda mais força destruindo o pescoço dele e vencendo seu primeiro chefe. Uma mensagem surge mostrando que ele subiu de nível e Sung fica feliz dizendo que finalmente acha que ficou um pouco mais forte. Uma nova mensagem mostra suas recompensas. Uma adaga venenosa feita das presas de Kazaka com o dobro de poder de ataque que a espada que ele usava antes e com a habilidade de paralisar alvos fracos e além disso também ganhou um pote com veneno de Kazaka que fortalece sua pele mas lesiona seus músculos para sempre com o efeito venenoso. Sung diz que aquilo lhe dá medo de usar então por hora vai apenas deixar guardado. Após derrotar o chefe uma mensagem surge dizendo que a Dandy agora voltará ao seu estado original e em poucos segundos tudo some e ele reaparece no metrô original onde ele havia entrado. Do lado de fora está chovendo e ao sair estranha que a rua esteja tão vazia, então um soldado aborda pergunta o motivo dele estar ali e se ele não tinha ouvido o aviso, mas ao notar sua espada quebrada o soldado entende que ele é um caçador e pede desculpa pela abordagem dizendo que vai levá-lo até o local da luta e Sung segue se perguntando o que deve ter acontecido enquanto ele esteve na dungeon. Enquanto caminha nota os monstros mortos e fala que teve um dungeon break, o soldado confirma falando que quase todos já foram derrotados, mas falta apenas um grandão que está dando muito trabalho. Sung usa sua nova capacidade de percepção e consegue sentir onde o chefão está, então vemos um monstro enorme de pedra enfrentando um grupo de caçadores enquanto os soldados tentam afastar os curiosos. Porém o grupo não está conseguindo fazer muita coisa pelas defesas do monstro serem muito altas, até mesmo os causadores de dano não conseguem danificar o monstro. Enquanto isso os curandeiros focam sua cura no tanque que está atraindo os ataques do monstro. Sung nota que aquele grupo foi montado às pressas sendo 6 rank E, 2 rank D e 2 curandeiras sendo uma rank B e fica surpreso ao ver Joré naquele lugar. Ela tenta usar sua magia de cura mas ainda está muito traumatizada e não consegue ajudar. Sung então decide fazer algo e diz que aquele é um chefe de rank D muito mais fraco que o Kazaka, então ele lança sua espada com uma força tremenda que quebra a defesa da criatura e todos ao verem essa brecha começam a atacar vencendo o chefe. O tanque do grupo se pergunta como aquilo aconteceu, então nota a espada e reflete que alguém com apenas um golpe derrubou um monstro que 10 pessoas juntas não conseguiram arranhar, então ele pergunta a um soldado quem é o dono daquela espada. O soldado procura mas Sung já tinha sumido e o tanque fica chocado com a quantidade de poder demonstrada se perguntando se foi um caçador de rank alto. Sung vai embora surpreso por ter conseguido aquilo com apenas um golpe e ao longe Joré nota seu amigo se perguntando se é ele mesmo. De volta no hospital as enfermeiras estão comentando sobre Sung e como seu corpo evoluiu e ficou muito bonito desde que chegou no hospital e começou a malhar. Uma enfermeira bate na porta e entra rápido para falar com Sung, mas ao abrir a porta fica envergonhada ao ver o corpo atlético do rapaz e pede desculpas por ter entrado assim. Ela fica admirando o corpo dele vendo quão musculoso ele é, então Sung pergunta o que ela queria com ele. Nisso a enfermeira responde que veio avisar que hoje é o seu dia de alta do hospital e pergunta se ele ainda está se sentindo mal e Sung diz estar totalmente recuperado, graças aos cuidados dela. No momento em que está indo embora a enfermeira pede pelo seu número de celular com o rosto todo vermelho. Sung fica confuso com a situação e dá achando ser algum protocolo do hospital. Um telejornal começa a passar na televisão e a apresentadora está entrevistando Baek Yeon-hon, um dos 7 caçadores rank S do país. Ela pergunta o que ele faz quando não está em missão e Baek Yeon-hon lhe diz que gosta de treinar pesado, pois se não fizer isso todos os dias, suas habilidades podem enferrujar e a apresentadora fica surpresa e pergunta se isso não é cansativo, mas Baek diz que como já trabalhou um bom tempo como bombeiro está acostumado a treinar regularmente.
Na casa de Sung Jin está assistindo a entrevista quando nota o horário e percebe que vai acabar se atrasando, então ela chama Sung para avisá-lo sobre o jantar que ela deixou na geladeira, mas fica um pouco surpresa ao ver como o corpo do irmão está musculoso e também pergunta como ele cresceu tanto em pouco tempo e pensa que isso deve ser porque ele se tornou um homem adulto. Após isso, Jin está saindo de casa, mas Sung a diz para ela pôr um guarda-chuva na mochila. Mesmo ela não querendo pelo dia estar ensolarado, Sung coloca o guarda-chuva em sua mochila e a deixa ir. Sung confere sua missão diária e vê que ainda falta cumprir a parte de correr, dizendo que vai fazer isso mais tarde. Ele para um pouco para admirar seus músculos e fala que isso deve ser pelos pontos que ele colocou em força e que se continuar treinando pode se tornar um fisiculturista, e ao conferir seus status percebe que ainda tem 8 pontos para distribuir, refletindo que não é bom focar apenas sua força, pois não adianta nada ser muito forte e não conseguir acertar seu alvo. Pensando um pouco sobre os atributos disponíveis, ele decide que a inteligência não é tão necessária, pois é voltada para magia, coisa que ele não usa, e acaba distribuindo seus pontos em força, agilidade e percepção. Após isso, o dono do imóvel liga cobrando o aluguel e fica preocupado por Sung não ter atendido antes. O rapaz informa que estava hospitalizado e que já vai fazer a transferência. O homem agradece e diz para Sung se cuidar. Ao desligar o telefone, Sung pensa sobre seu novo poder e comenta que não sabe se isso é realmente um segundo despertar, mas que graças à sua nova força ele já consegue matar goblins com muita facilidade. Então não deveria ser difícil conseguir mais dinheiro agora. Porém, para isso ele precisa entrar num portal de nível mais alto, e isso acaba sendo uma tarefa quase impossível por causa de seu rank que ainda é de nível, e então ele pensa se deve fazer uma reavaliação, já que com um novo rank ele vai poder ter acesso a melhores portais, mas fica relutante pois isso atrairia muita atenção, já que pessoas que obtiveram um segundo despertar são extremamente raras e um caçador que pode evoluir seu nível ainda poderia atrair um tipo de atenção indesejada. Por isso ele decide manter seu poder em segredo até estar mais forte. Nisso ele encontra uma boa oportunidade em seu celular e vai correndo até o local, aproveitando para cumprir sua quest diária. Chegando lá, um homem se apresenta como Van Dong-suk. No momento que Sung diz seu nome, um homem o reconhece e conta a todos seu apelido de caçador mais fraco da humanidade. São repreendidos por Van, que pede desculpa pela falta de educação de seus amigos. Sung diz que está tudo bem. Pergunta se pode entrar no grupo. Van então lhe mostra o contrato e explica que só precisam dele para completar o número necessário de 8 pessoas para poderem entrar no portal de rank C, e que como Sung não está listado como poder de combate, não pode compartilhar dos despojos das lutas, mas ainda vai receber o salário de 2 milhões que lhe foi prometido no contrato. Sung analisa o pessoal e nota que pelas auras são 4 rank C e 2 rank D. Então o rapaz pergunta qual vai ser sua tarefa naquela missão e Van lhe fala que ele vai carregar as malas onde estão os suprimentos, equipamentos e um kit médico. Ao ouvir isso, Sung se surpreende e pergunta se eles não vão levar um curandeiro. Van responde dizendo que é muito difícil para aquele tipo de equipe recrutar um curandeiro e que eles sempre se viraram assim. Sung pensa um pouco sobre o fato da equipe ter apenas tanques e lutadores, achando eles muito imprudentes, mas assina o contrato mesmo assim. Nesse momento, um rapaz aparece cumprimentando Sung como novo colega de equipe e se apresenta como Yo Jin-ho, um caçador de rank D que também está ali apenas para completar a equipe. Sung nota a qualidade de seus equipamentos e pensa que ele deve ser super rico. Yo Jin-ho pergunta se essa é a primeira dungeon de rank C de Sung e diz para que não fique preocupado, pois ele vai protegê-lo. Durante o caminho, Yo Jin-ho se mostra muito conversador e fica puxando assunto com Sung, perguntando se as mochilas estão muito pesadas, e começa a tagarelar sobre o dono daquela construção que fugiu com 900 bilhões dos investidores, deixando eles a ver navio e se desculpando logo em seguida por falar tanto sem perceber. Eles chegam no portal. Alguns caçadores ficam impressionados com o tamanho e perguntam a Van se aquele é realmente um portal de rank C, e Van afirma que ele foi analisado 2 vezes apenas para garantir seu rank, mas Yo Jin fica preocupado com o tamanho e Sung lhe explica que o tamanho de um portal é irrelevante, já que só o que importa é o fluxo de poder mágico emitido. A associação dos caçadores mede esse poder e com base nos níveis emitidos determina o rank do portal, sendo que os de rank B ou superiores normalmente são tratados pelas guildas maiores. Ao ouvir isso, Yo Jin fica impressionado com o conhecimento de Sung sobre o assunto. Então Sung apenas lhe diz que já é aventureiro há um tempo e que por isso sabe algumas coisas da profissão. Eles se preparam para entrar no portal e quando passam percebem que a dungeon está totalmente escura. Van pede ao seu amigo que crie uma luz e o
rapaz joga uma esfera luminosa no ar que ilumina a área toda. Todos ficam impressionados por não verem nenhuma besta nem pedras luminescentes e ao ver aquilo Sung se lembra da última dungeon escura na qual entrou. Youjinho pergunta a Sung o que são pedras luminescentes e Sung lhe explica que são pedras brilhantes muito comuns em dungeons do tipo caverna e normalmente ficam nas paredes ou chão emitindo luz. Youjinho começa a citar as coisas importantes sobre dungeons que ele conhece como gemas mágicas, cristais de mana e agora pedras luminescentes, dizendo que é bastante coisa para lembrar, mas Sung diz que ele vai se acostumar. Eles chegam a uma ala vazia cheia de túneis e Youjinho pergunta se é possível que exista uma dungeon sem bestas, então Sung o manda fazer silêncio e começa a escutar a caverna ouvindo a presença de bestas mágicas rastejando no escuro indo até a fonte de luz. Ele entende que tipo de criaturas são e avisa ao grupo que são bestas do tipo inseto. Todos ficam preocupados ao ouvir isso e entram em formação se perguntando que tipo de insetos devem ser e de onde virão. Sung ouve e avisa que estão vindo de cima. Nisso o ataque começa e Van usa sua habilidade provocar atraindo a atenção dos insetos. Enquanto isso o mago do grupo prepara uma magia e a lança nas criaturas devastando um grande número delas. Sung observa e percebe o bom trabalho em grupo deles, supondo que já devem trabalhar juntos há muito tempo e que o jeito de lutar deles é muito bruto devido à falta de curandeiros. E quanto a seu amigo, a falta de habilidade é compensada pela qualidade dos equipamentos. Enquanto está distraído, um inseto tenta atacar de surpresa, mas Sung o destrói com um chute. O combate termina e Van manda todos coletarem as gemas mágicas e vai até Sung agradecer o aviso de onde os insetos viriam e pergunta como ele fez aquilo. E Sung fala ter sido apenas uma intuição. Nisso um dos homens de Van o chama e avisa sobre o inseto morto e diz que aqueles ferimentos não foram causados por uma espada ou por magia. Então Van supõe que deve existir uma besta de alto rank que preda os insetos menores ao longe. Observando a situação, Sung pergunta a Youjinho se seus equipamentos são muito caros. E o rapaz responde que como essa é sua primeira missão, seu pai fez questão de comprar equipamentos da melhor qualidade. Então Sung diz ao amigo para ficar cauteloso com o grupo. Em outro lugar na guilda do Tigre Branco, o pessoal está na academia malhando quando ouvem um grande estrondo. Um deles pergunta assustado o que está acontecendo. E o outro mais relaxado diz que é apenas o líder treinando. Eles olham no salão de baixo e veem Baek Yoon-ho que destruiu uma enorme pedra como se fosse nada. E fala que aquilo não dá nem para começar, mandando o pessoal da limpeza cuidar daquilo. De volta na dungeon, todos estão andando há um bom tempo procurando pelo chefe. Enquanto Youjinho está tagarelando pelo caminho, ele pergunta a Sung se está dando conta de carregar aquelas bagagens pesadas por aquele tempo todo e Sung diz que está tudo bem e que é bom ganhar algum dinheiro sem ter que lutar e suspeita que esse é um negócio bom demais para ser verdade. Estranhando a equipe enquanto eles matam os insetos que vão encontrando machucados pelo caminho e falam que ainda não encontraram nenhum chefe. Mas antes de entrarem no próximo túnel, Van pede para que seu amigo jogue uma luz novamente. Todos veem que o túnel está repleto de teias de aranha. Eles avançam abrindo caminho e quando chegam no final se deparam com uma imensa quantidade de cristais de mana. Um deles diz valer cerca de 1 bilhão. Enquanto todos estão felizes falando que vão ganhar um bom dinheiro quando repartirem tudo, Youjinho pede para ver o contrato de Sung achando que tem algo esquisito. E vai até Van falando que no contrato só é mencionado os espólios, porém os cristais de mana não contam como espólios e pergunta se eles vão dividir aqueles cristais com os 8 membros da equipe. Van confirma com uma cara super feliz e diz que primeiro eles devem lidar com o chefe da dungeon que está adormecido no teto e fala a Youjinho que depois que derrotarem o chefe a dungeon vai fechar em pouco tempo. Então eles devem retirar os cristais antes de enfrentar o chefe e pede as ferramentas de mineração ao seu amigo que diz ter esquecido no carro. Van pede para que Youjinho e Sung permaneçam na sala do chefe enquanto eles vão buscar as ferramentas e diz que não há perigo do chefe acordar já que deve estar bem alimentado. Por isso tudo ficará bem desde que não façam muito barulho e pede para que os dois confiem nele. Após saírem do salão, Sung reflete sobre como aquela equipe funciona e que como sempre estão em dungeons deveriam já ter membros fixos para completar o grupo e na saída do lugar Van manda um de seus subordinados explodir a entrada, prendendo Sung e Youjinho presos lá dentro. Sung já pressentia que isso ia acontecer e se recorda das palavras do Sr. Song contando que sempre existem caçadores maldosos que usam as dungeons para cometer crimes, já que nenhum equipamento eletrônico funciona lá dentro. Isso torna a taxa de crimes em dungeons muito alta e que esse tipo de caçador sempre usa os mais fracos para atrair o inimigo ou os abandona lá dentro. Youjinho se culpa achando que aquilo só aconteceu por ele ter falado sobre o contrato, mas Sung lhe diz que eles iam matá-los de qualquer forma se agissem sem pensar e que agora eles têm outro problema para lidar pois a aranha acordou com a explosão da entrada. Youjinho diz para Sung ficar atrás que ele vai protegê-lo, mas Sung se lembra que já enfrentou algo muito pior e diz a Youjinho se proteger porque ele vai derrotar esse chefe.
Dong-suk e seus amigos estão saindo do portal e um deles pergunta ao líder o porquê de não terem simplesmente matado aqueles dois ao invés de complicar tanto. Ao ouvir isso, Dong-suk o chama de idiota, dizendo que se fizessem isso lá e acordassem a aranha não poderiam recolher os cristais de mana e que não se importa com os níveis daqueles que ficaram presos, eles nunca vão conseguir derrotar um chefe de rank C sozinhos. Então conta que agora basta eles esperarem que o chefe os coma e volte a dormir, assim poderão recolher os cristais de mana sem serem incomodados. O mago pergunta se irão entrar lá novamente, explodindo a entrada. Dong-suk responde dizendo que isso acordaria a aranha de novo e revela que dentro daquela caverna existe uma entrada na parte de cima que eles podem usar descendo por lá. O grupo se anima e outro pergunta se a aranha vai mesmo adormecer depois de comer, então Dong-suk comenta que se ela não adormecer eles vão acabar com ela. Ao falar isso ele se recorda de You Jin-ho e seus equipamentos caros que valem milhões e diz que caso não consigam pegar os cristais de mana pegarão os equipamentos do rapaz. Nisso ele pega o celular e começa a pesquisar a qual família rica ele pertence para comparecer ao funeral. Enquanto isso seu amigo comenta que todo o barulho que fizeram ao fechar a entrada da caverna deve ter enfurecido o chefão. Dong-suk pergunta a seu amigo se ele acha que poderia derrotar o chefe sozinho, esse porém responde que para ele seria impossível tal feito. Dong-suk concorda afirmando que ele também não conseguiria e que o chefe da dungeon não pode ser subestimado, por isso aqueles dois não têm a menor chance de saírem vivos de lá. Dentro da caverna do chefe, You Jin-ho fala a Sung que ele não pode derrotar um chefe de rank C sozinho, já que para tal feito é necessário um rank B ou um rank C de alto nível. Sung pensa no que ele disse e chega à conclusão que You Jin-ho está certo, pois mesmo tendo conseguido um segundo despertar e aumentado seu nível ainda está muito fraco. Ao pensar nisso se recorda dos chefes que ele já derrotou, sendo Kazaka de rank D e o Golem um pouco mais fraco que Kazaka, mas esse chefe que está em sua frente está em um nível totalmente diferente dos anteriores. Porém estranha que mesmo estando de frente com uma criatura muito mais forte seu corpo não está hesitante, notando que se tornou forte o suficiente para não ter mais medo de um chefe rank C. Ele avança contra o chefe percebendo que tem uma chance de vencer um chefe rank C mesmo estando no nível 18, deixando You Jin-ho espantado com aquela habilidade. Em outro lugar, Vo Jinshu está dirigindo o carro enquanto o presidente Go, que acabou de sair de uma reunião, comenta que ter tantas reuniões por dia para falar sobre energia é extremamente exaustivo, então Vo Jinshu sugere ao presidente que eles tenham um combate de treinamento, dizendo que isso pode ajudá-lo a relaxar. O presidente Go fica feliz e diz que não pode recusar ajudar um mais jovem querendo aprender. De volta na dungeon, Sung continua lutando com a aranha, se desviando dos ataques, e ao tentar cortá-la percebe que seu exoesqueleto é muito duro e vai precisar pensar num plano melhor. Enquanto isso, ao monge You Jin-ho observa abismado a velocidade com que Sung se desvia dos ataques e diz chocado que ele não pode ser um rank, e chegando à conclusão que Sung deve ter falsificado seu rank. Ele se lembra que já ouviu falar de pessoas que conseguem controlar tão bem seu poder que podem fingir ser um rank mais baixo e que essas pessoas são psicopatas que gostam de matar por diversão, e esses caçadores são chamados de ranquear falso. Sung bloqueia o ataque da aranha e percebe que ela é resistente demais para ele conseguir causar algum dano. Uma tela aparece mostrando seu nível de fadiga e Sung entende que se sua fadiga continuar aumentando sua velocidade vai cair. Por esse motivo ele precisa terminar logo com aquele combate e decide usar as habilidades de paralisia e drenagem que sua adaga possui, atacando o ponto fraco da aranha. Mas ao tentar avançar a aranha solta um cuspe ácido derretendo o chão. Sung fica surpreso pois não esperava por isso, mas está decidido a se aproximar não importando o risco. Ele usa sua nova habilidade chamada Arrancada, que lhe dá um buff de velocidade durante algum tempo em troca de um consumo de mana por minuto, e parte para cima do chefe desviando dos ataques e investe contra a aranha. Porém seu ataque não surte efeito, nisso ele tem que tomar distância se esquivando das pernas da aranha e decide que vai atacar quantas vezes forem necessárias até seus ataques surtirem efeito. Nisso You Jin-ho, surpreso pela velocidade de Sung, se pergunta quanto tempo ele vai aguentar naquele ritmo. Sung continua acelerando, mirando os olhos da aranha, mas no momento que vai atacar sua fadiga chega em 70%, baixando muito sua velocidade, fazendo seu corpo ficar mais pesado. A aranha aproveita isso para acertar um golpe muito forte que manda Sung para o chão. Ela ataca novamente, mas no exato momento que iria receber o ataque, Sung se lembra de sua recompensa de recuperação total dada pela missão diária e a usa, se desviando no último momento e saltando sobre a aranha, desferindo vários ataques em seus olhos e a cada ataque, aplicando os efeitos de paralisia e drenagem de sua adaga, derrotando assim o chefe da dungeon. Ele reflete que se tivesse coletado suas recompensas antes, vencer esse chefe teria sido muito complicado. Sung vai até a aranha buscando sua gema, enquanto isso You Jin-ho, ainda chocado pelo que aconteceu, diz que ele é mesmo um ranquear falso e se oferece para ajudar Sung carregando suas coisas e até minerando os cristais do local. Sung fica sem entender
entender o motivo dele estar agindo assim, mas não tem muito tempo para descansar porque o grupo de Van Dong-suk aparece surpresos por eles ainda estarem vivos. Na sala de treino, o presidente Go e Vo Jinshu estão fazendo sua batalha de treino e o presidente acaba com a luta com apenas um soco, perguntando se seu amigo está bem ao final do combate. Ele afirma e agradece pelo combate, elogiando a força do presidente, que fala que seu poder agora nem se compara com sua fase de ouro quando estava na ativa, e elogia seu amigo por ter ficado mais forte. Vo Jinshu agradece e comenta que embora o poder de um caçador não possa aumentar, as suas habilidades nas lutas podem sempre serem aprimoradas, e o presidente lhe diz que é sempre muito importante aprimorar suas habilidades e a mente, pois dentro de uma dungeon a natureza humana pode mostrar o seu pior lado. Então voltamos para a dungeon e o grupo está de frente para a dupla, se perguntando se a aranha era muito fraca, e eles perguntam se foi You Jin-ho quem derrotou a aranha devido à qualidade de seus equipamentos. Dong-suk fala com You Jin-ho perguntando se ele é mesmo filho de You Myung-an, presidente de uma grande construtora, e fala que vai dar uma chance ao rapaz de ficar vivo e o manda matar Sung. Ele revela o que sua equipe faz, levando membros temporários para preencher os requisitos das dungeons e os matando dentro delas para assim ficar com todas as recompensas. Então convida You Jin-ho para ser membro de sua equipe, falando que essa é a única forma deles pouparem sua vida, e fala que se ele não aceitar, os dois vão morrer, afinal que o que acontece na dungeon fica na dungeon. You Jin-ho, pressionado, se dirige a Sung e se põe em guarda na frente dele, então Dong-suk manda seus companheiros matarem o mais fraco primeiro. Nesse momento, uma nova tela surge na frente de Sung mostrando uma missão de emergência, mandando matar os 6 inimigos próximos. O mago aproveita a distração de Sung e lança uma bola de energia que joga o rapaz contra a parede, destruindo parte da parede com o impacto. Do lado de fora, uma garota chamada Regin está se encontrando com suas amigas. Elas vão até um café e conversam um pouco sobre suas guildas e treinamentos. Uma delas comenta que seu treinamento numa dungeon de rank a terminou super rápido porque a caçadora Shahai eliminou o chefe num piscar de olhos, deixando todo o grupo surpreso pela facilidade demonstrada. E fala que elas estão com sorte, pois fazem parte de 2 das maiores guildas do país. Então comenta que existem muitas histórias suspeitas de esquadrões de ataque com altas taxas de mortes. Nisso voltamos para a caverna. O grupo acha que Sung está morto, enquanto isso ele está caído entre as pedras, refletindo que ficou tão convencido com sua nova força que esqueceu de como as pessoas podem ser ruins e que dentro da dungeon o que vale é a lei do mais forte. Então uma mensagem aparece para ele falando que se ele não cumprir sua missão de matar seus inimigos, seu coração irá parar, e entende que o sistema quer que ele continue vivo, pois ele precisa que Sung se torne mais forte. O rapaz se levanta para a surpresa do grupo e felicidade de You Jin. Ele segue em passos lentos enquanto fala que havia esquecido que os fracos sempre são roubados primeiro, e diz que se é assim então o grupo já deve estar preparado, pois se são caçadores já devem esperar serem caçados também. Um membro do grupo vai até ele falando com desdém, zombando de Sung por ele ser muito fraco, mas tem sua cabeça arrancada em um instante, o que deixa todos chocados sem terem notado quando ele pegou a adaga. Ao matar o rapaz, Sung reflete sobre o que acabou de fazer, mesmo sendo uma ordem do sistema, mas agora não pode mais voltar atrás porque apenas os fortes sobrevivem naquele lugar. O grupo ataca e Sung se desvia dos ataques com sua grande velocidade, golpeando os 2 que partiram para cima dele, deixando que os efeitos de sua adaga os torturem, e então os finaliza. Em seguida acaba com o atirador com um só golpe aparecendo atrás dele com extrema velocidade. Dong-suk pede a seu amigo que faça algo. Ele lança uma esfera de energia numa tentativa desesperada de acertar, mas Sung o finaliza sem esforço. Dong-suk fica chocado ao ver que todo o seu grupo foi eliminado com tanta facilidade e pergunta se foi ele quem derrotou o chefe da dungeon. Em seguida mostra toda a sua força e diz ser diferente dos outros, aumentando suas defesas com uma aura poderosa, achando que como seu corpo agora está blindado, a adaga não surtirá efeito nele. Confiante, parte para cima de Sung, que se esquiva sem esforço e joga Dong-suk contra o chão, contando a ele que esse tempo todo ele não parou de evoluir. Dong-suk fica chocado por ter sido jogado contra o chão, entendendo que Sung não é um rank, e então começa a implorar por sua vida, oferecendo muito dinheiro e cristais de mana. Mas Sung lembra que ele tentou matá-lo 3 vezes e que agora não terá misericórdia, afinal o que acontece na dungeon fica na dungeon. Dong-suk fica desesperado ao ouvir suas palavras de mais cedo, entendendo que não tem como escapar. Desesperado, tenta argumentar falando que Sung não saber de quem ele é irmão, mas antes de terminar a ameaça, Sung o finaliza decepando sua cabeça e a dungeon começa a se desfazer. Do lado de fora, uma agente está averiguando o que aconteceu e pega os depoimentos deles enquanto ela fica admirada pelos equipamentos de You Jin. Sung olha para sua tela vendo que ganhou nessa dungeon e se questiona sobre sua nova habilidade de intenção assassina que reduz todos os atributos do seu adversário em 50%. A garota diz ter entendido o que aconteceu na dungeon e fala que You Jin deve ter derrotado a dungeon sozinho enquanto Sung se escondia, e encerra a investigação. You
Jin agradece a Sung por tudo, ele retribui o agradecimento e em seguida começa a chover, o que deixa Sung satisfeito por ter feito sua irmã levar um guarda-chuva. Em outro lugar, um homem observa a cidade de seu quarto. Na Associação dos Caçadores, um agente está relatando a Vo Jinshu sobre as 6 mortes misteriosas que ocorreram numa dungeon de rank C e que apenas um caçador de rank D e outro de rank E sobreviveram. Vo Jinshu supõe que eles devem ter fugido como seria o correto, porém fica surpreso ao ouvir que na verdade eles só saíram de lá após derrotar o chefe da dungeon. O agente menciona os equipamentos de alto valor que Yo Jin usava e conta que o outro caçador sobrevivente foi Sung Jin Vo. Ao ouvir esse nome, o chefe Vo Jinshu fica pensativo a respeito do rapaz, então o agente prossegue e informa que um dos 6 caçadores que morreram nessa dungeon foi Van Dong-su, irmão mais velho do caçador de rank S Van Dong-su. Sung chega em casa e sua irmã o cumprimenta, ficando surpresa e muito feliz ao ver que o irmão comprou frango frito, sua comida favorita, e pergunta se aconteceu algo de bom para ter feito aquilo. Sung diz não saber se foi bom ou ruim e informa que também reservou um dinheiro para o tratamento de sua mãe. Gina fica feliz ao ouvir isso e fala que o irmão finalmente está deixando de ser mão de vaca. Após isso, eles começam a comer e Gina indaga seu irmão sobre como foi naquela dungeon, já que seu irmão parece ter ganhado muito dinheiro e voltou intacto, o que a faz pensar que as outras pessoas de seu grupo eram realmente muito fortes. Sung diz que realmente eram muito fortes e Gina continua falando e diz que vencer o chefe deve ter sido muito fácil. Sung reflete que realmente o grupo de Van Dong-su era muito forte, mas vencer eles não deu trabalho algum. E ao invés de sentir remorso, tudo o que conseguiu sentir foi indignação ao ver a arrogância do grupo por acharem ele um fraco. Ao pensar sobre o assunto, se lembra que antes sempre buscava uma forma de escapar, mas agora isso algo mudou e questiona se o fato de ter subido de nível pode ter aumentado seu ego. Gina pergunta se seu irmão está bem após esse momento de introspecção e esse prontamente responde que apenas estava tentando se lembrar se pegou o troco das compras, deixando Gina mais aliviada ao ouvir isso. Então Sung diz em seus pensamentos que está tudo bem, já que tudo que importa para ele é ficar forte para proteger as pessoas que ama. Logo após prova sua bebida, mas uma mensagem do sistema surge avisando que todas as toxinas foram eliminadas de seu organismo. Ele se tranca no quarto com a caixa de cervejas, bebendo todas para testar o seu sistema e se pergunta o que deve estar fazendo isso. Ao buscar no sistema, descobre que recebeu a bênção do grande conjurador Kanjaru, que lhe fornece imunidade contra toxinas e uma regeneração acelerada. Ao ler, se recorda que recebeu isso como recompensa na dungeon dupla e que foi isso que deve ter feito com que seus membros arrancados se regenerassem. Momentos mais tarde, Gina bate na porta de seu quarto e avisa de um homem chamado Yo Jin-ho está ao telefone querendo falar com ele e fica surpresa ao ver o tanto que o irmão bebeu, avisando que isso pode lhe fazer mal. Sung a tranquiliza e ela diz emburrada que não vai cuidar dele quando for médica. Já numa cafeteria, Sung se encontra com Yo Jin, que começa a conversa agradecendo por Sung tê-lo salvado naquela dungeon. Sung retribui agradecendo por Yo Jin não ter contado nada sobre o ocorrido e pelos cristais de mana que lhe renderam um bom dinheiro. Sung pergunta o que o rapaz quer, mas antes de terminar o que falava, Sung o interrompe dizendo que não vai formar um grupo com um filhinho de papai. Então Yo Jin, de forma mais energética, diz que só precisa de 19 vezes. Sung deduz pelo número de vezes que o objetivo de Yo Jin é se tornar um mestre de guilda. Yo Jin pede para que Sung fique e o escute, então Sung decide ouvir, deixando Yo Jin animado. O rapaz conta a Sung que realmente seu objetivo é se tornar um mestre de guilda e que para isso tem que cumprir a regra de ter participado de pelo menos 20 raids, já tendo feito uma. Ele conta que já tem conhecimento suficiente para passar na prova teórica e herdar a empresa de seu pai, mas não tem nenhuma experiência com a parte prática. Então Sung pergunta se ele é mesmo o segundo herdeiro da grande construtora Yo Jin e o rapaz lhe conta que seu pai quer criar uma guilda e que ele quer ser o mestre dessa guilda. Então Sung pensa sobre as dungeons e que apesar de serem muito perigosas abrigam inúmeros tesouros além dos cristais de mana, gemas e a própria carcaça dos monstros que pode ser usada para fazer ótimos equipamentos, e que de fato tudo que é encontrado nas dungeons dá muito dinheiro. Sung então fala que o pai de Yo Jin quer entrar nesse negócio com os próprios caçadores para agir de forma independente. Nisso Yo Jin confirma e diz que seu pai colocará um caçador rank S como mestre da guilda e seu irmão como vice-líder, assim poderão gerir a guilda como uma empresa. Porém existe o problema de que só há 9 caçadores de rank S no país e um deles já é aposentado. Como conseguir um rank S será muito difícil. O irmão de Yo Jin ficará como mestre, mas o rapaz não quer isso, pois seu irmão não é um caçador
caçador, então Sung deduz que é por isso que ele quer a experiência para ficar como mestre da guilda. O rapaz diz a Sung que ele precisará de uma equipe para entrar nas raids e para Yoo-jin estar com um caçador de rank nas suas missões aumentará seu valor quando cumprir as 20 raids que necessita. Então entrega um documento a Sung mostrando o prédio da guilda com valor estimado em 30 bilhões e diz que esse será o valor que Sung ganhará por ajudá-lo nessas 19 raids de rank C. O que deixa Sung muito pensativo, afinal é uma excelente proposta. Ele reflete que antigamente aceitaria a proposta sem pensar duas vezes, mas como agora ele consegue subir de nível isso muda tudo, pois se ele continuar evoluindo um dia conseguirá ser mais forte que um caçador de rank S. Então quando isso acontecer o valor de 30 bilhões parecerá muito pouco para ele. Ele recusa a proposta e vai embora, mas pouco antes de sair Yoo-jin lhe para e diz que se Sung o ajudar ele guardará seu segredo para sempre. Porém Sung vai embora mesmo assim deixando Yoo-jin muito frustrado. Bem distante dali em um prédio nos Estados Unidos o caçador Van Dong-suk, o irmão mais novo de Van Dong-suk, pede a papelada com os nomes e fotos dos sobreviventes da raid na qual seu irmão morreu. Nesse momento uma mulher chamada Laura entra, ele entrega a papelada, então Dong-suk pergunta a ela o que aconteceria caso ele mate alguém em outro país. A mulher lhe diz que caso o país tenha um tratado de extradição ele seria julgado lá, mas caso não tenha ele será julgado em solo americano pelas leis deles, podendo até negociar uma redução de pena com o governo. Nisso Dong-suk pede a Laura para que abra um espaço em sua agenda, pois ele fará uma viagem, mas ela avisa que caso faça isso irá afetar a guilda e avisa que ele só poderá fazer isso daqui a algum tempo. Dong-suk entende e pede para que ela reserve a agenda assim que puder e diz cheio de ódio para que os caçadores em questão estejam vivos até ele ir para a Coreia. De volta na Coreia, Sung e sua irmã estão no parque se aquecendo enquanto Sung questiona sua irmã por ela estar lá já que essa nunca se exercita, então chega à conclusão que ela deve ter exagerado no frango de novo. Enquanto correm, Sung pergunta a sua irmã o que faria caso recebesse 30 bilhões naquele momento e sua irmã, sem entender direito o motivo da pergunta, fala que terminaria os estudos e pagaria o tratamento de sua mãe e que provavelmente guardaria o resto. Sung entende e sai correndo mais rápido deixando sua irmã para trás. Ela observa que mesmo sendo só um rank ainda é um caçador e por isso mais habilidoso que ela. Ao checar se cumpriu sua missão diária, nota que passou um pouco dos 10 quilômetros necessários e se questiona do motivo daquilo. Então decide ver até onde o sistema permite ir e no momento que Gina chega ele sai correndo novamente, percebendo ao final que o sistema para exatamente no dobro que a missão pede. Nisso ele descobre que sua missão diária passou a ser uma missão secreta e pede para receber suas recompensas. O sistema pede para que ele escolha entre duas caixas misteriosas e ele escolhe a caixa misteriosa abençoada, que se abre e lhe dá uma chave de raridade S para a dungeon do castelo demoníaco. Ao ler sobre o que pode conseguir lá ele se anima ao ver que o grande prêmio é o elixir da vida que pode curar qualquer doença. Ele visita sua mãe pensando sobre essa oportunidade de conseguir a cura e exalando determinação ele abre o portal para a dungeon, refletindo que caso a raridade da chave seja referente ao nível de dificuldade que ele vai enfrentar, então aquela dungeon é provavelmente de rank S também, e que possivelmente lá dentro devem ter monstros como os da Ilha de Jeju onde vivem as formigas. Assim que atravessa o portão um cenário devastador totalmente envolto em chamas lhe recebe e Sung relutante olha para sua pedra de teleporte que ele vai usar caso se sinta realmente ameaçado naquele lugar. Pouco depois de começar a andar por lá ele é recebido por um cão gigante de 3 cabeças e o sistema o identifica como Cerberus, o guardião do inferno. Sung ativa seu título de assassino de lobos e sua habilidade arrancada partindo para cima do Cerberus desferindo vários golpes, mas seus ataques mal conseguem arranhar a criatura. Ao ver que Cerberus é muito forte ele decide usar sua habilidade de intenção assassina que reduz todos os atributos de seu adversário em 50%, mas Cerberus cancela essa skill com um poderoso rugido. Ele ataca Sung que tenta revidar o golpeando com sua adaga, mas Cerberus é forte demais cancelando os debuffs de paralisia e drenagem, e ataca Sung com extrema brutalidade causando grandes danos ao seu braço e em seus pontos de vida. Cerberus ativa sua habilidade de fúria que dobra seus atributos por 3 minutos deixando Sung ainda mais preocupado com aquela batalha, e antes que pudesse notar já estava recebendo um ataque que o mandou para longe arrancando mais uma parte de seus pontos de vida. Sung utiliza uma recuperação total e ataca Cerberus no olho, mas o cachorro tomado por uma fúria berserk não se abala com o ferimento e começa a atacar Sung de forma implacável. Enquanto Sung vê seus pontos de vida caírem vertiginosamente a cada golpe uma nova habilidade é ativada fazendo com que ele receba 50% a menos de dano quando sua vida estiver abaixo dos 30%. No momento em que receberia um ataque que parecia ser fatal Sung levanta uma cortina de poeira que usa para fugir. Escondido Sung reflete sobre seu estado atual e decide que precisa usar sua pedra de teleporte ou vai acabar morrendo naquela luta. Porém Cerberus o encontra e desfere um ataque poderoso
poderoso fazendo a pedra escapar das mãos de Sung Jin-woo. Ele se esconde novamente tendo-lhe restado agora apenas 511 pontos de vida e busca em sua loja algo que possa lhe ajudar nessa luta. Ele encontra poções de cura ao custo de 300 moedas, então compra 3 e as consome na mesma hora, ficando com apenas 100 de gold. Então encontra em seu inventário a bebida obtida ao derrotar Kasaka, que causa dano venenoso aos seus músculos e aumenta sua resistência em 20%. Ele bebe se lembrando que agora é imune a veneno. Nesse momento Cerberus o encontra e começa a atacar novamente, porém o efeito de sua fúria acaba e os golpes desferidos por Sung antes finalmente começam a surtir efeito, causando danos a uma das cabeças. Sung, ao ver aquilo, parte para cima com sua adaga, cortando e fatiando o couro da criatura até que num movimento fluido e circular consegue decepar uma das cabeças. Porém a fera possui muita força e continua lutando mesmo sem duas das cabeças, desferindo um ataque tão poderoso que faz os pontos de vida de Sung se aproximarem de zero. Mas mesmo nesse estado o rapaz consegue desferir vários ataques com toda a sua força no olho da última cabeça, fazendo-o urrar de dor e cair no chão sem vida. Ao vencer a criatura, os ferimentos de Sung são curados instantaneamente. Ele sobe vários níveis além de receber algumas recompensas, entre elas a chave para o portão do castelo demoníaco e a fórmula para criar o elixir da vida. Após a batalha ele diz que isso lhe ajudou a entender seu nível de poder atual e que se entrasse no castelo nesse momento provavelmente morreria, mas voltará em breve. Galera, se vocês estão curtindo o anime, se inscrevam no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube e curtam o vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Sung está no hospital com sua mãe, refletindo que quando ele conseguir a poção de cura talvez possa curar o sono eterno que aflige sua mãe, e que só precisa dos 3 ingredientes que sabe onde encontrar, porém tem certeza que com sua força atual entrar no portal naquele momento significaria sua morte. Portanto ele precisa subir mais níveis e se tornar o mais forte. Com isso em mente ele decide aceitar a proposta de Yoo-jin, que fica muito surpreso e feliz em receber essa notícia. Mas diz a Yoo-jin ter uma condição: ele quer que somente os dois entrem nas dungeons. Yoo-jin fica em choque ao ouvir isso, pois mesmo Sung sendo forte, somente os dois para fechar uma dungeon de rank se parece uma ideia insana, e argumenta que para entrar nesse tipo de dungeon, pelas regras da Associação dos Caçadores é necessário um grupo de pelo menos 8 caçadores. Então Sung lhe diz que isso não é um problema, afinal eles só precisam encontrar pessoas dispostas a completar o grupo da mesma forma que Van Dong-sup fazia, e afirma que desde que eles dois estejam seguros podem completar as 19 dungeons de rank C sem problemas. Nisso ele pergunta a Yoo-jin se 19 dungeons de rank C completadas sem nenhuma baixa não seriam o suficiente para impressionar seu pai. Ao ouvir isso, Yoo-jin fica um pouco relutante, mas entende que o plano parece muito bom, então se enche de coragem e decide aceitar o plano, se comprometendo a achar os caçadores extras. A cena muda para a caçadora Shahain, que está se exercitando na pista de corrida. Quando para descansar, ela nota uma presença por perto e manda que se revele. Nisso um homem engravatado surge, impressionado pela habilidade da mulher, mas não esperava menos de uma caçadora de rank S. O rapaz se desculpa por incomodar seu treinamento, porém foi o único momento que conseguiu para falar com ela, então lhe entrega um cartão de visita, onde podemos ver que ele é um funcionário da construtora Yoo-jin. Mudando de lugar, Yoo-jin está no carro com seu pai, que começa a falar sobre os portais que já estão naquele mundo há pouco mais de uma década, e que por causa disso o mundo mudou bastante, sendo que agora muitas coisas como política, mídia e músicas estão conectadas às dungeons, em especial a infraestrutura, que é algo vital. Porém essa necessita de recursos que só podem ser conseguidos nas dungeons, e os únicos que podem providenciar esses recursos são os caçadores, que são administrados pela Associação dos Caçadores, que é a responsável por ranquear e registrar o nível de poder de cada caçador, se responsabilizando pelo controle dos portais e pelas quebras de dungeon que ocasionam grandes danos. No entanto, os recursos que a associação pega são apenas o necessário para sustentar suas operações, e aqueles que realmente controlam a maioria dos recursos são as guildas, que estão divididas em 5 grandes guildas, sendo elas a Guilda dos Caçadores, a Guilda do Tigre Branco, a Guilda Fien, a Guilda Fama e a Guilda dos Cavaleiros. Pai de Yoo-jin prossegue e diz que não pode ficar parado enquanto essas 5 guildas monopolizam quase todos os recursos valiosos obtidos nas dungeons, e quem deve ter esses recursos são eles que cuidam do desenvolvimento da nação, e para isso ele quer criar sua própria guilda. Yoo-jin fica reflexivo sobre o assunto, pois mesmo com ele e seu irmão como administradores e um caçador rank S no comando, os riscos ainda são muito altos. Enquanto isso, Sung está completando sua missão diária e nota que o sistema parou de contabilizar além do que é exigido, significando que ele não vai ganhar uma caixa aleatória como da última vez. Sung fica chateado, pois queria conseguir algo especial como a chave do castelo demoníaco que conseguiu da última vez. Porém tem a ideia de que mesmo na caixa aleatória comum
nenhum ainda deve existir a chance de conseguir algo como uma chave de dungeon instantânea, mas ao tentar apenas recebe um jogo de bingo. Enquanto anda nota que pro seu nível atual apenas 3 pontos para distribuir são muito pouco e para ganhar mais será mesmo necessário que ele entre em dungeons, mas ainda vai demorar um pouco até que Youjin organize tudo. Ele pensa em matar as centopeias da missão de penalidade, porém desiste já que agora pode vencê-las muito facilmente, e talvez ele nem ganhe XP já que é uma punição do sistema. Nesse momento seu celular toca e ele recebe uma mensagem da associação o chamando para uma dungeon de rank D. Ele reflete se aceita ou não já que nesse tipo de missão terá que formar um time, sendo assim não vai poder mostrar toda a sua força, mas acaba aceitando. Em outro lugar o Sr. Song está treinando um de seus alunos que admite ainda não poder derrotar o mestre e se lamenta por não poder lutar contra o Sr. Song em sua melhor forma. Enquanto tenta dizer pro aluno não tocar nesse assunto de novo, seu celular toca recebendo um convite para uma dungeon. O aluno pergunta se o mestre ainda não pensa em se aposentar. Ao ouvir isso o mestre lhe fala que tendo uma deficiência pode acabar apenas sendo um peso na missão, mas enquanto seu coração continuar batendo ele tentará ao máximo ser de alguma utilidade àquele mundo. Na casa de Kim ele conta à sua esposa que recebeu uma notificação de missão. Ao ficar sabendo sua esposa pede para que desista dessa vida de caçador pois quase perdeu sua vida da última vez. Mesmo ouvindo essas palavras Kim está decidido, afinal sua filha entrará na pré-escola no próximo ano e eles vão precisar de mais dinheiro. Além disso aquela dungeon foi um evento muito fora do comum e nada deve acontecer de extraordinário na dungeon dessa vez, e a associação não mandaria caçadores de baixo nível como ele para dungeons perigosas. Sua esposa então se desculpa por ter tentado fazer ele desistir e lhe deseja sorte na sua missão. Já na guilda dos caçadores Baek Yeon-ho está com raiva por Choi Jong-in tê-lo feito ir no programa de televisão, afinal essa era uma entrevista para ele e não pro líder dos Tigres Brancos. E Choi elogia Baek dizendo que se saiu muito bem na entrevista, e que foi um pedido do presidente Go que os caçadores mostrassem um pouco de seu caráter honesto ao público. Na travessa Baek continua bravo, mas muda de assunto querendo saber o real motivo pelo qual Choi o chamou ali. Choi então começa a falar sobre a construtora Youjin que quer criar sua própria guilda, porém Baek já sabia disso e ouviu o rumor que estão tentando contratar gente de sua guilda também. Então Baek o manda parar de rodeios pois Choi já sabia que ele estava ciente da situação e pergunta novamente o que Choi quer dele. Em outro lugar Jorei está ao telefone ouvindo sua mãe reclamar e fazer um monte de comentários enquanto Amanda voltar para casa. Nisso Jorei fica de saco cheio e Amanda parar de tentar decidir as coisas sobre sua vida e desliga o celular. Ela fica triste pelas palavras de sua mãe que a chamou de fardo para os outros, mas se lembra de Sung que nunca desiste e diz que precisa continuar tentando. Nesse momento uma mensagem sobre a nova dungeon chega para ela também. Shahain retorna para a guilda e conta a Choi sobre a proposta que recebeu de um agente da construtora Youjin que tentou recrutá-la, oferecendo o cargo de mestre de guilda. Choi deduz que como ela está lhe contando isso provavelmente deve ter recusado e ela afirma e diz ter visto Baek no corredor, então pergunta sobre o que falaram. Nisso Baek enchendo a cara se lembra do assunto que foi sobre a ilha de Jeju. Ele pergunta por que Choi está tocando nesse assunto e Choi prossegue dizendo que após a terceira missão de ataque a ilha foi declarada proibida, possuindo agora apenas uma pequena patrulha periódica e uma cerimônia anual para lembrar daqueles que morreram lá. Choi diz que nunca vai deixar que aquela ilha se torne algo habitual como os portais e promete conquistar aquela ilha novamente num futuro próximo. Por esse motivo eles não podem se dar ao luxo de terem suas forças divididas agora. Então devem se unir para aumentar seus números e influenciar a opinião pública. Ouvindo isso Baek começa a entender que as entrevistas e recrutamento de novos despertos deve ser por causa desse objetivo. Choi o lembra que Baek também perdeu algo de muito importante naquela ilha. Em outro lugar um homem pede a outro para que mate algumas pessoas. No dia seguinte Sung diz a Gina que vai sair e ela fica surpresa ao ver Sung indo trabalhar mesmo no feriado, e comenta que o irmão costumava se machucar sempre que passava pelo portal, mas agora isso não acontece mais e atribui esse feito a seus exercícios diários. Sung então diz que isso não importa muito pois agora pode ganhar dinheiro todo dia e sai para sua missão deixando Gina sozinha. Também no caminho o Sr. Song reflete que por ter despertado como um mago sua habilidade com a espada se torna inútil pois seus ataques físicos não podem ferir as bestas. Enquanto pensa no porquê de ter despertado como um mago ele vê Sung e fica surpreso e muito feliz ao ver seu amigo bem depois de tudo que aconteceu. Eles se cumprimentam e Sr. Song ainda surpreso comenta que ele cresceu muito perguntando também onde foi para aquele jovem Sung que ele conhecia. Ao ver sua perna pergunta como ela cresceu de novo. Sung apenas diz que quando acordou já estava assim. Então o Sr. Song deduz que quando foi resgatado devem ter levado um curandeiro muito bom que regenerou os membros de Sung. O jovem pergunta sobre o braço do Sr. Song que diz não ter podido tratar rápido bastante, mas manda o
rapaz não se preocupar. Eles prosseguem o caminho enquanto o Sr. Song conta ter sido convocado pela associação para essa dungeon de Rank D. E ao chegar no local se deparam com parte do grupo que estava na dungeon fatídica que também participarão dessa missão. Ao se encontrarem, Sr. Song se recorda de tudo o que aconteceu e de que até ele mesmo acabou abandonando Sung no final, deduzindo que Kim e o outro rapaz devem estar muito envergonhados pelo que fizeram. Jo-hee fica emocionada ao ver seu amigo novamente e comenta estar surpresa por ele ter mudado tanto. Nesse momento uma van para no local e 3 prisioneiros saem. Um começa a falar perversões para Jo-hee e logo é interrompido por Kang Taeshi. Nisso uma jovem agente da associação explica que esses prisioneiros vão participar da missão de hoje porque estão com pouca disponibilidade de caçadores no local. Então tiveram que chamá-los, embora não seja um método muito comum. Existe esse programa no qual prisioneiros ajudam em troca de redução de pena. Sr. Song fica indignado em ter que entrar numa dungeon com criminosos, mas a agente diz que um caçador de rank B vai estar junto com ele supervisionando os prisioneiros para que nada saia do controle. Sung sente que algo está errado e pede a Jo-hee para que não vá, mas vendo que Sung também não vai desistir, ela decide ir mesmo assim. Ao soltar as algemas, os prisioneiros ficam muito folgados e Kang Taeshi os manda ficarem quietos, pois caso saiam da linha algo terrível acontecerá com eles. Então se dirige ao grupo se apresentando e pergunta quem será o líder daquela missão. Nisso o Sr. Song pergunta a Sung se pode liderar. Ao ouvir a resposta do rapaz, ele se curva agradecendo pela confiança e por lhe dar mais uma chance mesmo tendo falhado da última vez. E agradece a Sung pois por causa deles 6 conseguiriam sobreviver àquela dungeon. Então pergunta a Kim se ele tem algo contra. Esse apenas vira a cabeça com vergonha e o manda fazer o que quiser. Após esse momento emocionante, todos se dirigem ao portal.